Cavalo doente e filhotinho abandonado são salvos por milionária que faz um milagre. Naquela manhã nublada de outono, Clara, uma milionária reclusa, caminhava sem destino pelo parque, sua mente perdida em lembranças sombrias. O vento frio soprava forte, mas ela nem sentia. A mansão à beira-mar, onde vivia sozinha, a tornara uma prisioneira de suas próprias memórias. Desde a morte trágica de sua irmã em um acidente, o mundo havia se tornado um lugar pálido e vazio. Clara se envolvia em atividades filantrópicas, tentando preencher o buraco em seu coração. Mas tudo parecia inútil, um eco distante da felicidade que já conhecera. Foi então que, em um canto esquecido do parque, algo chamou sua atenção. Um cavalo magro, com os ossos à mostra e a pelagem desgrenhada, estava caindo aos pedaços. Ao lado dele, um pequeno filhotinho, perdido e tremendo de frio, olhava para Clara com olhos grandes e assustados. As lágrimas brotaram dos olhos de Clara, como se uma tempestade se formasse dentro dela. Sozinhos, sussurrou Clara, enquanto acariciava o cavalo maltratado e pegava o filhote em seus braços. Ela sentiu um calor inexplicável ao tocá-los. Como se aquele momento fosse mais do que um mero acaso. Ao levá-los para casa, sua mente fervilhava com perguntas. Quem os abandonara? Por que estavam ali? Nos dias seguintes, Clara dedicou-se intensamente aos cuidados dos animais. Ela descobriu que o cavalo, que batizou de Zeus, tinha uma presença estranha, quase mágica. Sempre que ficava perto dele, a dor que o oprimia parecia amenizar. Clara não conseguia explicar, mas era como se Zeus soubesse de sua tristeza e quisesse ajudá-la. O filhotinho, que recebeu o nome de Nuvem, parecia ser o complemento perfeito para Zeus. Eles formavam uma união inexplicável, mas ao mesmo tempo cheia de segredos. Com o passar do tempo, Clara começou a enfrentar os fantasmas do passado. Cada visita ao veterinário e cada dia dedicado a Zeus e Nuvem revelavam lembranças de sua irmã perdida, cartas antigas e ligação que desafiaria todas as suas certezas. Entretanto, como se o destino quisesse testar suas recém-descobertas esperanças, um empresário ganancioso cruzou seu caminho. Ele ficou sabendo sobre o cavalo mágico e não iria parar por nada para possuí-lo. Imagine o lucro que poderia obter, disse ele, enquanto olhava para Zeus com cobiça nos olhos. Clara sentia um nó na garganta, uma mistura de medo e raiva. Como poderia alguém ver apenas uma oportunidade em um ser tão especial? A tensão aumentou quando Clara descobriu que Nuvem era, na verdade, o irmão perdido de Zeus, um segredo guardado pela vida. Agora, as vidas deles estavam em risco. O dilema se tornou agonizante. Deveria Clara escolher proteger a família que estava formando ou ceder ao poder e à influência do inimigo? Em um momento de silêncio, ela se permitiu olhar nos olhos de Zeus. Aqueles olhos que pareciam saber tudo, e ao encará-los, percebeu que talvez ela estivesse pronta para enfrentar os fantasmas que a assombravam. O YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara permitiu-se perder nos olhos de Zeus por um momento. Aqueles olhos profundos continham sabedoria, algo que ela não poderia explicar. Mas a paz que sentia estava prestes a ser interrompida. Um grito agudo cortou o ar. Clara virou-se em direção à fonte do som, e o que viu a deixou paralisada. Uma figura familiar surgiu através da névoa que cobria o parque. Era seu antigo sócio, Ricardo, com uma expressão de raiva e determinação. Clara sentiu seu coração acelerar. O que ele estava fazendo ali? Parecia mais faminto do que nunca. Você realmente acha que pode manter Zeus e Nuvem para si mesma? Disse ele, com os olhos brilhando de ganância.
todo esse dinheiro que você doou, e por quê? Para manter um cavalo doente e um vira-lata? Você está perdendo seu tempo. Clara sentiu uma onda de adrenalina. Não era apenas o amor que estava em jogo, era a vida daqueles animais. Eles não são objetos, Ricardo, gritou Clara, tentando manter a voz firme. Eles têm sentimentos, e eu não vou deixar que você faça o que quiser com eles. Mas, antes que ela pudesse terminar, a situação tomou um rumo inesperado. Uma figura, encapuzada, surgiu atrás de Ricardo. Sua presença causou um arrepio na espinha de Clara. Quem era aquele? Ele se adiantou, puxando o capuz para trás, e o rosto que se revelou fez o mundo dela desmoronar. Era sua irmã, Sofia. Clara mal podia acreditar. Mais uma vez, as lágrimas escorriam de seus olhos, mas agora era de choque e confusão. Sofia? Sua voz mal conseguia sair. Em que, tão familiar e estranhamente distante. Eu não pude ficar longe. Eu precisava te proteger. As palavras dela eram como facadas, cada uma cortando mais fundo do que a anterior. Ricardo, ele nunca foi quem você pensou que era. Clara olhou para Ricardo, que estava tão surpreso quanto ela. O que você está dizendo? Ele exigiu. Mas Sofia não se importou. Ela focou em Clara. Ele mentiu para você. Usou você a vida inteira. E agora ele quer Zeus e nuvem. Por causa do que eles representam. A verdade, embora emaranhada, começou a se soltar. Clara lembrava-se de momentos estranhos, contratos escondidos, reuniões secretas. O que Ricardo tinha a ver com tudo isso? A havia enganado? Mas como você? Onde você esteve? Clara perguntou, tentando entender a confusão na sua mente. Você estava morta. Eu fui forçada a desaparecer. E agora, Clara, precisamos agir. Ricardo não está aqui apenas para o cavalo. Ele está atrás de algo muito mais valioso. Algo que vai além de dinheiro. Estivesse prestes a explodir. Clara sentia um nó na garganta. Era tudo um grande labirinto de enganos. Ela sabia que precisava fazer uma escolha. Acreditar em sua irmã ou enfrentar a verdade devastadora de que Ricardo poderia ter sido a fonte de suas dores. Enquanto o silêncio tomava conta, o barulho de cavalos ao longe fazia Clara lembrar-se de Zeus e nuvem. O que eles tinham a ver com isso? Viver uma mentira ou lutar pela verdade? O peso da decisão a esmagava e, naquele momento, a única certeza era a incerteza. Ela olhou para Sofia, esperando que aquela informação visse algum tipo de redenção, mas só encontrava mais dúvidas. Perplexa, Clara respirou fundo e, ao olhar para Zeus novamente, percebeu que aquela não era uma escolha simples. Ela não sabia se estava pronta para enfrentar os demônios do seu passado, ou se o que quer que estivesse por vir transformaria tudo o que ela conhecia. Mas uma coisa era clara: a luta apenas estava começando. Clara estava paralisada, tentando entender. Confusão. Ricardo, ao lado, olhava para tudo com um misto de raiva e incredulidade. Isso é uma piada? Ele exclamou. Mas Clara já não o escutava. Sua mente girava como um furacão. Era muito para processar. Os olhos de Sofia estavam cheios de preocupações. Clara, você não tem tempo. Em algum lugar, alguém está monitorando tudo. Ricardo não é o único que deseja Zeus e nuvem. Eles têm um valor muito maior do que você imagina. E não só financeiro. As palavras dela eram como um peso esmagador. O que poderiam significar? E se os animais estivessem realmente conectados a algo maior? Um grito de desespero subiu pela garganta de Clara, mas se transformou em uma pergunta urgente. Por que você não me disse antes? O que é que está em jogo aqui? Ricardo, percebendo a tensão, avançou um passo. Para de dramatizar, Sofia. Se você realmente estivesse aqui por Clara, teria revelado tudo antes. Agora, com essa história de monitores, apenas está tentando confundir a situação. A dúvida transbordou-no. Você sabia de alguma coisa, não sabia? Você sempre quis controlar meu destino. Ele respondeu com um sorriso frio.
Você não está mais na posição de fazer acusações, Clara. Você quis ser a salvadora. Agora veja o que trouxe para o seu mundo. Nesse instante, um eco distante interrompeu a conversa. Um barulho de cascos apressados se aproximava. Clara virou a cabeça e seus olhos se arregalaram. Uma figura montada, coberta por um manto escuro, galopava em direção a eles. A cena era surreal. Ela queria correr, proteger Zeus e Nuvem, mas suas pernas pareciam pesadas, como se o medo as tivesse imobilizado. O que é isso? Sussurrou Clara, quase sem fôlego. No primeiro instante, pensou em um inimigo, mas ao se aproximar, reconheceu o animal e a pessoa sobre ele. Era seu pai. Ele tinha desaparecido anos atrás, após a morte de Sofia. A confusão tomou conta dela novamente. Não era possível. Ele vinha em direção a todos, como se estivesse em uma missão. Clara, gritou ele, descendo do cavalo. Pai, seu coração disparou. Como você? O que está acontecendo? O ar ao redor estava carregado. A tensão era palpável. Sofia olhou para o pai, e um leve tremor passou por ela. Você também sabia, não sabia? Você sempre soube que eles estavam vivos. Silêncio, gritou Ricardo, desesperado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara sentia a pressão de um segredo prestes a explodir. O que você está escondendo? Clara perguntou encarando o pai, já sem saber em quem confiar. O que você sabe sobre Zeus e Nuvem? Por que tantas pessoas estão atrás deles? A expressão de seu pai se transformou. Era como se uma sombra tivesse passado por seu rosto. Alguns anos atrás, houve o experimento com a vida e a morte. Zeus e Nuvem são mais do que você imagina. São parte de algo maior. As palavras contundentes o cortaram como uma faca. Clara podia sentir seu mundo desmoronando. Parte de quê? Como assim? A verdade começava a moldar-se, como uma pintura em evolução, e Clara queria saber. Demais, mas para quem e por quê? O que mais ela não sabia? O relógio está correndo, Clara. Eles podem vir a qualquer momento, implorou seu pai, enquanto a tensão aumentava. Ela olhou para Sofia, para Ricardo, sentindo um nó se formar na garganta novamente. Ela estava presa em um jogo onde os únicos que realmente a amavam estavam na linha de frente da batalha, e ao mesmo tempo envolvidos em segredos que poderiam mudar tudo o que ela conhecia. No fundo de seu ser, Clara percebeu que estava prestes a entrar em um labirinto de verdades e mentiras. Que decisões teria que tomar? E mais importante, quem sairia ileso desse conflito que apenas começava? A única certeza era que a vida nunca mais seria a mesma. Clara estava paralisada, tentando entender o que ouvira. Sofia, sua irmã, estava viva? A dor da perda ainda a assolava, mas agora havia uma nova confusão. Ricardo, ao lado, olhava para tudo com um misto de raiva e incredulidade. Isso é uma piada? Ele exclamou, mas Clara já não o escutava. Sofia estavam cheios de preocupações. Clara, você não tem tempo. Em algum lugar, alguém está monitorando tudo. Ricardo não é o único que deseja Zeus e Nuvem. Eles têm um valor muito maior do que você imagina. E não só financeiro. As palavras dela eram como um peso esmagador. O que poderiam significar? E se os animais estivessem realmente conectados a algo maior? Um grito de desespero subiu pela garganta de Clara, mas se transformou em uma pergunta urgente. Por que você não me disse antes? O que está em jogo aqui? Ricardo, percebendo a tensão, avançou um passo. Para de dramatizar, Sofia. Se você realmente estivesse aqui por Clara, teria revelado tudo antes. Agora, com essa história de monitores, apenas está tentando confundir a situação. A dúvida transbordou no ambiente. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ricardo, você não pode ter me usado apenas para chegar a eles. Você sabia de alguma coisa. Não sabia. Você sempre quis controlar meu destino. Ele respondeu com um S. Para o seu mundo. Nesse instante, um eco distante interrompeu a conversa. Um barulho de cascos apressados se aproximava. Clara virou a cabeça e seus olhos se arregalaram.
Uma figura montada, coberta por um manto escuro, galopava em direção a eles. A cena era surreal. Ela queria correr, proteger Zeus e Nuvem, mas suas pernas pareciam pesadas, como se o medo as tivesse imobilizado. "O que é isso?" sussurrou Clara, quase sem fôlego. No primeiro instante, pensou em um inimigo. Mas ao se aproximar, reconheceu o animal e atessou-a sobre ele. Era seu pai. Ele tinha desaparecido anos atrás, após a morte de Sofia. A confusão tomou conta dela novamente. Não era possível. Ele vinha em direção a todos, como se estivesse em uma missão. "Clara!" gritou ele, descendo do cavalo com um movimento ágil. "Eu precisava vir. Não sei por quanto tempo estarei seguro, mas você precisa saber a verdade." "Pai?" Seu coração disparou. "Como você? O que está acontecendo?" O ar ao redor estava carregado. Atenção. Soube que eles estavam vivos. "Silêncio!" gritou Ricardo, desesperado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara sentia a pressão de um segredo prestes a explodir. "O que você está escondendo?" Clara perguntou, encarando o pai, já sem saber em quem confiar. "O que você sabe sobre Zeus e Nuvem? Por que tantas pessoas estão atrás deles?" A expressão de seu pai se transformou. Era como se uma sombra tivesse passado por seu rosto. "Alguns anos atrás, houve um experimento. Uma vida e a morte. Zeus e Nuvem são mais do que você imagina. Eles são parte de um projeto que altera a essência da existência." Clara franziu a testa. "Parte de quê? Como assim?" As palavras contundentes o cortaram como uma faca. Clara podia sentir seu mundo desmoronando. Parte de algo que foi escondido por gerações. Eles representam um novo tipo de vida, uma mistura de habilidades extraordinárias e potencial inexplorado. Então, tudo começou a fazer sentido e, ao mesmo tempo, não fazia sentido algum. O que, como flores em uma tempestade, havia mais nesse plano do que ela poderia imaginar, algo que a conectava à sua própria história. Com um movimento rápido, Ricardo interveio. "Esse é o problema, não é, Clara? Eles estão atrás de você por causa de sua ligação com eles." A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. "Como assim? O que você quer dizer?" Ela já não reconhecia os rostos ao seu redor. Ricardo sorriu, satisfeito, como se tivesse todas as peças do quebra-cabeça em suas mãos. "Você é parte de tudo isso, Clara. Sangue e segredos. Um legado que precisa ser protegido ou destruído. E eles sabem disso." Em um instante, o vento agitou as folhas ao redor, trazendo um eco distante de galopes ao fundo. Clara olhou novamente para Zeus. Os olhos daquele cavalo carregavam uma sabedoria que ela agora percebeu serem verdadeiros. E ao mesmo tempo, o peso dessa responsabilidade era insuportável. Seu pai, sua irmã, todos têm um papel nesse jogo. Você está prestes a descobrir o que realmente... Determinação. Não era só ela que estava em jogo, mas tudo o que ela conhecia. E de repente, a figura de seu pai, que se aproximava, não parecia mais aquele ícone de proteção, mas uma parte de um plano que poderia arruinar sua vida. "Não! Isso não pode ser verdade!" Clara gritou, mas a dúvida se aprofundava. O que aquilo significava para Zeus e Nuvem? O que ela realmente era? A luta apenas começava e as sombras do passado, mais intrigantes do que jamais imaginara, estavam prestes a desmoronar ao seu redor. Clara estava paralisada, tentando entender o que ouvira. Sofia, sua irmã, estava viva? A dor da perda ainda a assolava, mas agora havia uma nova confusão. Ricardo, ao lado, olhava para tudo com um misto de raiva e incredulidade. "Isso é uma piada?" ele exclamou. Mas Clara já não o escutava. Sua mente girava como um furacão. Era muito para processar. Os olhos de Sofia estavam cheios de preocupações. "Clara, você não tem tempo. Em algum lugar, alguém está monitorando tudo. Ricardo não é o tonto.
Você imagina, e não só financeiro. As palavras dela eram como um peso esmagador. O que poderiam significar? E se os animais estivessem realmente conectados a algo maior? Um grito de desespero subiu pela garganta de Clara, mas se transformou em uma pergunta urgente. Por que você não me disse antes? O que está em jogo aqui? Ricardo, percebendo a tensão, avançou um passo. Para de dramatizar, Sofia. Se você realmente estivesse aqui por Clara, teria revelado tudo antes. Agora, com essa história de monitores, apenas está tentando confundir a situação. A dúvida transbordou no ambiente. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ricardo, você não pode ter me usado apenas para chegar a eles. Você sabia de alguma coisa, não sabia? Você sempre quis controlar meu destino. Ele respondeu com um sorriso frio. Você não está mais na posição de fazer acusações, Clara. Você quis ser a salvadora. Agora veja o que trouxe para o seu mundo. Nesse instante, um eco distante interrompeu a conversa. Manto escuro galopava em direção a eles. A cena era surreal. Ela queria correr, proteger Zeus e Nuvem, mas suas pernas pareciam pesadas, como se o medo as tivesse imobilizado. O que é isso? Sussurrou Clara, quase sem fôlego. No primeiro instante pensou em um inimigo, mas ao se aproximar, reconheceu o animal e a pessoa sobre ele. Era seu pai. Ele tinha desaparecido anos atrás, após a morte de Sofia. A confusão tomou conta dela novamente. Não era possível. Ele vinha em direção a todos como se estivesse em uma missão. Clara! Gritou ele, descendo do cavalo com um movimento ágil. Eu precisava vir. Não sei por quanto tempo estarei seguro, mas você precisa saber a verdade. Pai! Seu coração disparou. Como você? O que está acontecendo? O ar ao redor estava carregado. A tensão era palpável. Sofia olhou para o pai, e um leve tremor passou por ela. Você também sabia, não sabia? Você sempre soube que eles estavam vivos. Silêncio! Gritou Ricardo, desesperado. O silêncio que se segue. Encarando o pai, já sem saber em quem confiar. O que você sabe sobre Zeus e Nuvem? Por que tantas pessoas estão atrás deles? A expressão de seu pai se transformou. Era como se uma sombra tivesse passado por seu rosto. Alguns anos atrás, houve um experimento. Com a vida e a morte. Zeus e Nuvem são mais do que você imagina. Eles são parte de um projeto que altera a essência da existência. Clara franziu a testa. Parte de quê? Como assim? As palavras contundentes o cortaram como uma faca. Clara podia sentir seu mundo desmoronando. Parte de algo que foi escondido por gerações. Eles representam um novo tipo de vida, uma mistura de habilidades extraordinárias e potencial inexplorado. Então, tudo começou a fazer sentido e ao mesmo tempo não fazia sentido algum. O que eles eram, além de simples animais? Poderiam ser a chave para algo maior? Clara olhou para Zeus e Nuvem. A preocupação brotava como flores em uma tempestade. Havia mais nesse plano do que ela poderia imaginar. Algo que há. Não é, Clara. Eles estão atrás de você por causa de sua ligação com eles. A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. Como assim? O que você quer dizer? Ela já não reconhecia os rostos ao seu redor. Ricardo sorriu, satisfeito, como se tivesse todas as peças do quebra-cabeça em suas mãos. Você é parte de tudo isso, Clara. Sangue e segredos. Um legado que precisa ser protegido ou destruído. E eles sabem disso. Em um instante, o vento agitou as folhas ao redor, trazendo um eco distante de galopes ao fundo. Clara olhou novamente para Zeus. Os olhos daquele cavalo carregavam uma sabedoria que ela agora percebeu serem verdadeiros. E ao mesmo tempo, o peso dessa responsabilidade era insuportável. Seu pai, sua irmã, todos têm um papel nesse jogo. Você está prestes a descobrir o que realmente significa ser uma salvadora. Mas também a que preço. Então, quando Clara estava prestes a responder, uma explosão repentina reverberou pelo ar. Uma luz intensa cortou a escuridão e festou. Parar. A porta se abriu, revelando homens armados, prontos para avançar. É agora!
gritou um deles, e o caos tomou conta. Clara, em um movimento instintivo, puxou Zeus e Nuvem para perto, enquanto o pai tentava proteger as garotas. O mundo inteiro parecia desmoronar ao seu redor. Em meio à confusão, um dos homens se voltou na direção de Clara, e a expressão em seu rosto fez seu sangue gelar. Era um ex-colega de sua irmã, alguém que deveria estar morto. Eu não posso deixar você escapar dessa vez, ele rosnou. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando de maneira horrenda. Era tudo muito mais do que ela imaginava. E antes que pudesse processar tudo, uma bala ecoou. Clara levou as mãos à cabeça, um grito preso na garganta. O tempo parecia parar, e todas as verdades... Isso significava: a luta pela verdade apenas começava. E com ela, a revelação de que Deus e Nuvem poderiam ser o último bastião para um segredo que poderia mudar tudo, incluindo seu destino. Clara estava paralisada, tentando entender o que ouvira. Sofia, sua irmã, estava viva? A dor da perda ainda a assolava, mas agora havia uma nova confusão. Ricardo, ao lado, olhava para tudo com um misto de raiva e incredulidade. Isso é uma piada? Ele exclamou. Mas Clara já não o escutava. Sua mente girava como um furacão. Era muito para processar. Os olhos de Sofia estavam cheios de preocupações. Clara, você não tem tempo. Em algum lugar, alguém está monitorando tudo. Ricardo não é o único que deseja Zeus e Nuvem. Eles têm um valor muito maior do que você imagina. E não só financeiro. As palavras dela eram como em peso esmagador. O que poderiam significar? E se os animais estivessem realmente conectados a algo maior? Um grito de desespero subiu pela garganta de Clara, mas se transformou em U. Percebendo a tensão, avançou um passo. Para de dramatizar, Sofia. Se você realmente estivesse aqui por Clara, teria revelado tudo antes. Agora, com essa história de monitores, apenas está tentando confundir a situação. A dúvida transbordou no ambiente. Clara sentia o chão se abrir sob seus pés. Ricardo, você não pode ter me usado apenas para chegar a eles. Você sabia de alguma coisa, não sabia? Você sempre quis controlar meu destino. Ele respondeu com um sorriso frio. Você não está mais na posição de fazer acusações, Clara. Você quis ser a salvadora. Agora veja o que trouxe para o seu mundo. Nesse instante, um eco distante interrompeu a conversa. Um barulho de cascos apressados se aproximava. Clara virou a cabeça e seus olhos se arregalaram. Uma figura montada, coberta por um manto escuro, galopava em direção a eles. A cena era surreal. Ela queria correr, proteger Zeus e Nuvem, mas suas pernas pareciam pesadas, como se o medo as tivesse imobilizado. O que é isso? Sussurrou Clara. Era seu pai. Ele tinha desaparecido anos atrás, após a morte de Sofia. A confusão tomou conta dela novamente. Não era possível. Ele vinha em direção a todos, como se estivesse em uma missão. Clara! Gritou ele, descendo do cavalo com um movimento ágil. Eu precisava vir. Não sei por quanto tempo estarei seguro, mas você precisa saber a verdade. Pai? Seu coração disparou. Como você? O que está acontecendo? O ar ao redor estava carregado. A tensão era palpável. Sofia olhou para o pai, e um leve tremor passou por ela. Você também sabia, não sabia? Você sempre soube que eles estavam vivos. Silêncio! Gritou Ricardo, desesperado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara sentia a pressão de um segredo prestes a explodir. O que você está escondendo? Clara perguntou, encarando o pai, já sem saber em quem confiar. O que você sabe sobre Zeus e Nuvem? Por que tantas pessoas estão atrás deles? A expressão de seu pai se transformou. Era como se uma sombra tivesse passado por ela. Do que você imagina? Eles são parte de um projeto que altera a essência da existência. Clara franziu a testa. Parte de quê? Como assim? As palavras contundentes o cortaram como uma faca.
Clara podia sentir seu mundo desmoronando, parte de algo que foi escondido por gerações. Eles representam um novo tipo de vida, uma mistura de habilidades extraordinárias e potencial inexplorado. Então, tudo começou a fazer sentido, e ao mesmo tempo não fazia sentido algum. O que eles eram, além de simples animais? Poderiam ser a chave para algo maior? Clara olhou para Zeus e Nuvem. A preocupação brotava como flores em uma tempestade. Havia mais nesse plano do que ela poderia imaginar. Algo que a conectava à sua própria história. Um movimento rápido. Ricardo interveio. Esse é o problema, não é, Clara? Eles estão atrás de você por causa de sua ligação com eles? A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. Como assim? O que você quer dizer? Ela já não conhecia os rostos ao seu redor. Tudo isso, Clara. Sangue e segredos. Um legado que precisa ser protegido ou destruído. E eles sabem disso. Em um instante o vento agitou as folhas ao redor, trazendo um eco distante de galopes ao fundo. Clara olhou novamente para Zeus. Os olhos daquele cavalo carregavam uma sabedoria que ela agora percebeu serem verdadeiros. E ao mesmo tempo, o peso dessa responsabilidade era insuportável. Seu pai, sua irmã, todos têm um papel nesse jogo. Você está prestes a descobrir o que realmente significa ser uma salvadora. Mas também a que preço? Então, quando Clara estava prestes a responder, uma explosão repentina reverberou pelo ar. Uma luz intensa cortou a escuridão e fez todos se virarem, os olhos arregalados com terror. Uma van preta apareceu, correndo em sua direção. Clara sentiu seu coração parar. A porta se abriu, revelando homens armados, prontos para avançar. É agora, gritou um deles, e o caos tomou conta. Clara, em um movimento instintivo, puxou Zeus e Nuvem para perto, de Clara, e a expressão em seu rosto fez seu sangue gelar. Era um ex-colega de sua irmã, alguém que deveria estar morto. Eu não posso deixar você escapar dessa vez, ele rosnou. Então, em um momento que parecia eterno, os olhos de Sofia se arregalaram. Não, não pode ser você. A voz dela ecoou, revelando um choque profundo que desceria um golpe na estrutura já abalada de Clara. Seu coração acelerava, não pela situação de perigo, mas pela revelação que acabara de acontecer. No meio da confusão, aquele homem se virou para Clara, a expressão cheia de desprezo. Você ainda não sabe, né? Ele deu um passo à frente. Todo esse tempo, era você que eu queria. Você e seu legado. Nunca foi sobre os animais. Uma treva se espalhou em sua mente. O que ele estava dizendo? Clara sentiu as pernas fraquejarem. O que você quer dizer com isso? Seus pais não são quem você pensa que são. Eles estavam envolvidos em algo muito maior, algo que você não pode compreender. E agora é você que devem sacrificar. Verdade ameaçava afastar tudo que acreditava conhecer. O que? Sacrificar? Por quê? Porque, Clara, você é a chave para o que estamos procurando. Não apenas para Zeus e Nuvem, para um poder que pode mudar tudo. Você está no centro do labirinto e a única saída é a sua rendição. O chão pareceu desmoronar sob seus pés. Clara olhou para o pai, depois para Zeus e finalmente para a Nuvem. O real significado da proteção que buscava estava se desintegrando diante dela. E no testemunho daquela revelação chocante, o que ela pensou que sabia sobre si mesma e suas alianças estava prestes a ser redefinido na forma mais devastadora. E enquanto o caos aumentava ao seu redor, Clara entendeu que a luta estava apenas começando. Os laços familiares eram mais complicados do que imaginara. E agora, mais do que nunca, ela precisava descobrir de que lado realmente estava. A fonte de todas as mentiras e verdades estava prestes a ser revelada. E o que viria a seguir mudaria tudo para sempre. Clara estava bem, mas agora havia uma nova confusão. Ricardo ao lado olhava para tudo com um misto de raiva e incredulidade. Isso é uma piada? Ele exclamou, mas Clara já não o escutava.
Sua mente girava como um furacão. Era muito para processar. Os olhos de Sofia estavam cheios de preocupações. Clara, você não tem tempo. Em algum lugar, alguém está monitorando tudo. Ricardo não é o único que deseja Zeus e nuvem. Eles têm um valor muito maior do que você imagina. E não só financeiro. As palavras dela pesavam como chumbo. O que poderiam significar? E se os animais estivessem realmente conectados a algo maior? Um grito de desespero subiu pela garganta de Clara, mas se transformou em uma pergunta urgente. Por que você não me disse antes? O que está em jogo aqui? Ricardo, percebendo a tensão, avançou um passo. Para de dramatizar, Sofia. Se você realmente estivesse aqui por Clara, teria revelado tudo antes. Agora, com essa história de monitores, apenas está tentando confundir a situação. A dúvida. Para chegar a eles. Você sabia de alguma coisa, não sabia? Você sempre quis controlar meu destino. Ele respondeu com um sorriso frio. Você não está mais na posição de fazer acusações, Clara. Você quis ser a salvadora. Agora veja o que trouxe para o seu mundo. Nesse instante, um eco distante interrompeu a conversa. Um barulho de cascos apressados se aproximava. Clara virou a cabeça e seus olhos se arregalaram. Uma figura montada, coberta por um manto escuro, galopava em direção a eles. A cena era surreal. Ela queria correr, proteger Zeus e Nuvem, mas suas pernas pareciam pesadas, como se o medo as tivesse imobilizado. O que é isso? Sussurrou Clara, quase sem fôlego. No primeiro instante, pensou em um inimigo, mas ao se aproximar, reconheceu o animal e a pessoa sobre ele. Era seu pai. Ele tinha desaparecido anos atrás, após a morte de Sofia. A confusão tomou conta dela novamente. Não era possível. Ele vinha em direção a todos, como se estivesse em uma missão. Clara, gritou ele, você precisa saber a verdade. Pai, seu coração disparou. Como você é? O que está acontecendo? O ar ao redor estava carregado. A tensão era palpável. Sofia olhou para o pai, e um leve tremor passou por ela. Você também sabia, não sabia? Você sempre soube que eles estavam vivos. Silêncio! Gritou Ricardo, desesperado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara sentia a pressão de um segredo prestes a explodir. O que você está escondendo? Clara perguntou, encarando o pai, já sem saber em quem confiar. O que você sabe sobre Zeus e Nuvem? Por que tantas pessoas estão atrás deles? A expressão de seu pai se transformou. Era como se uma sombra tivesse passado por seu rosto. Alguns anos atrás, houve um experimento, com a vida e a morte. Zeus e Nuvem são mais do que você imagina. Eles são parte de um projeto que altera a essência da existência. Clara franziu a testa. Parte de quê? Como assim? As palavras contundentes o cortaram. Mistura de habilidades extraordinárias e potencial inexplorado. Então, tudo começou a fazer sentido, e ao mesmo tempo não fazia sentido algum. O que eles eram, além de simples animais? Poderiam ser a chave para algo maior? Clara olhou para Zeus e Nuvem. A preocupação brotava como flores em uma tempestade. Havia mais nesse plano do que ela poderia imaginar. Algo que a conectava à sua própria história. Com um movimento rápido, Ricardo interveio. Esse é o problema, não é, Clara? Eles estão atrás de você por causa de sua ligação com eles. A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. Como assim? O que você quer dizer? Ela já não reconhecia os rostos ao seu redor. Ricardo sorriu, satisfeito, como se tivesse todas as peças do quebra-cabeça em suas mãos. Você é parte de tudo isso, Clara. Sangue e segredos, um legado que precisa ser protegido, ou destruído. E eles sabem disso. Em um instante o vento agitou as folhas ao redor, trazendo um eco distante de galopes ao fundo. Clara olhou. Ao mesmo tempo, o peso dessa responsabilidade era-se insuportável. Seu pai, sua irmã, todos têm um papel nesse jogo. Você está prestes a descobrir o que realmente significa ser uma salvadora. Mas também, a que preço?
Então, quando Clara estava prestes a responder, uma explosão repentina reverberou pelo ar. Uma luz intensa cortou a escuridão e fez todos se virarem, os olhos arregalados com terror. Uma van preta apareceu, correndo em sua direção. Clara sentiu seu coração parar. A porta se abriu, revelando homens armados, prontos para avançar. "É agora!" gritou um deles, e o caos tomou conta. Clara, em um movimento instintivo, puxou Zeus e Nuvem para perto, enquanto o pai tentava proteger as garotas. O mundo inteiro parecia desmoronar ao seu redor. Em meio à confusão, um dos homens se voltou na direção de Clara, e a expressão em seu rosto fez seu sangue gelar. Era um ex-colega de sua irmã, alguém que deveria estar morto. "Eu não posso deixar você escapar dessa vez", ele rosnou. Então, revelando um choque profundo que desferiu um golpe na estrutura já abalada de Clara. Seu coração acelerava, não pela situação de perigo, mas pela revelação que acabara de acontecer. No meio da confusão, aquele homem se virou para Clara, a expressão cheia de desprezo. "Você ainda não sabe, né?" Ele deu um passo à frente. "Todo esse tempo era você que eu queria. Você e seu legado. Nunca foi sobre os animais." Uma treva se espalhou em sua mente. O que ele estava dizendo? Clara sentiu as pernas fraquejarem. "O que você quer dizer com isso? Seus pais não são quem você pensa que são. Eles estavam envolvidos em algo muito maior, algo que você não pode compreender. E agora é você que devem sacrificar." Clara encontrou a mão de Sofia, aperto firme, mas a verdade ameaçava afastar tudo o que acreditava conhecer. "O quê? Sacrificar? Por quê?" "Porque, Clara, você é a chave, não apenas para Zeus e Nuvem, para um poder que pode mudar tudo. Você está no centro do labirinto, e a única saída é a sua." O pai, depois para Zeus, e finalmente para a Nuvem. O real significado da proteção que buscava estava se desintegrando diante dela. E no testemunho daquela revelação chocante, o que ela pensou que sabia sobre si mesma e suas alianças estava prestes a ser redefinido na forma mais devastadora. "Deixe-me em paz", gritou Clara, seu desespero ecoando no ar. "Eu não sou sua chave. Eu sou apenas uma mulher tentando salvar o que restou da minha família." Mas a resposta dele era um sorriso cruel, cheio de satisfação. "Você não sabe, Clara, mas esse laço com Zeus e Nuvem é mais forte do que você imagina. Você fará parte disso, quer queira ou não." O que eu vira? Sofia, sua irmã, estava viva. A dor da perda ainda a assolava, mas agora havia uma nova confusão. Ricardo, ao lado, olhava para tudo com um misto de raiva e incredulidade. "Isso é uma piada", ele exclamou, mas Clara já não o escutava. Sua mente girava como um furacão. Era muito para processar. Os olhos de Sofia estavam cheios de preocupações. "Clara, você não tem tempo. Em algum lugar alguém está monitorando tudo. Ricardo não é o único que deseja Zeus e Nuvem. Eles têm um valor muito maior do que você imagina. E não só financeiro." As palavras dela pesavam como chumbo. O que poderiam significar? E se os animais estivessem realmente conectados a algo maior? Um grito de desespero subiu pela garganta de Clara, mas se transformou em uma pergunta urgente. "Por que você não me disse antes? O que está em jogo aqui?" Ricardo, percebendo a tensão, avançou um passo. "Para de dramatizar, Sofia. Se você realmente estivesse aqui por Clara, teria revelado tudo antes. Agora, com essa." O chão se abrir sob seus pés. "Ricardo, você não pode ter me usado apenas para chegar a eles. Você sabia de alguma coisa, não sabia? Você sempre quis controlar meu destino." Ele respondeu com um sorriso frio. "Você não está mais na posição de fazer acusações, Clara. Você quis ser a salvadora. Agora veja o que trouxe para o seu mundo." Nesse instante, um eco distante interrompeu a conversa. Um barulho de cascos apressados se aproximava. Clara virou a cabeça e seus olhos se arregalaram.
Uma figura montada, coberta por um manto escuro, galopava em direção a eles. A cena era surreal. Ela queria correr, proteger Zeus e Nuvem, mas suas pernas pareciam pesadas, como se o medo as tivesse imobilizado. O que é isso? Sussurrou Clara, quase sem fôlego. No primeiro instante, pensou em um inimigo, mas ao se aproximar, reconheceu o animal e a pessoa sobre ele. Era seu pai. Ele tinha desaparecido anos atrás, após a morte de Sofia. A confusão tomou conta dela novamente. Não era possível. Ele vinha e... Com um movimento ágil. Eu precisava vir. Não sei por quanto tempo estarei seguro, mas você precisa saber a verdade. Pai? Seu coração disparou. Como você? O que está acontecendo? O ar ao redor estava carregado. A tensão era palpável. Sofia olhou para o pai, e um leve tremor passou por ela. Você também sabia, não sabia? Você sempre soube que eles estavam vivos. Silêncio! Gritou Ricardo, desesperado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara sentia a pressão de um segredo prestes a explodir. O que você está escondendo? Clara perguntou, encarando o pai, já sem saber em quem confiar. De algo que foi escondido por gerações. Eles representam um novo tipo de vida, uma mistura de habilidades extraordinárias e potencial inexplorado. Então, tudo começou a fazer sentido, e ao mesmo tempo, não fazia sentido algum. O que eles eram além de simples animais? Poderiam ser a chave para algo maior? Clara olhou para Zeus e Nuvem. A preocupação brotava como flores em uma tempestade. Havia mais nesse plano do que ela poderia imaginar. Algo que a conectava à sua própria história. Com um movimento rápido, Ricardo interveio. Esse é o problema, não é, Clara? Eles estão atrás de você por causa de sua ligação com eles. A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. Como assim? O que você quer dizer? Ela já não reconhecia os rostos ao seu redor. Ricardo sorriu, satisfeito, como se tivesse todas as peças do quebra-cabeça em suas mãos. Você é parte de tudo isso, Clara. Sangue e segredos. Um legado que precisa ser protegido ou destruído. E eles sabem disso. Em um instante o vento. Zeus, os olhos daquele cavalo carregavam uma sabedoria que ela agora percebeu serem verdadeiros. E ao mesmo tempo, o peso dessa responsabilidade era insuportável. Seu pai, sua irmã, todos têm um papel nesse jogo. Você está prestes a descobrir o que realmente significa ser uma salvadora, mas também a que preço. Então, quando Clara estava prestes a responder, uma explosão repentina reverberou pelo ar. Uma luz intensa cortou a escuridão e fez todos se virarem, os olhos arregalados com terror. Uma van preta apareceu correndo em sua direção. Clara sentiu seu coração parar. A porta se abriu, revelando homens armados, prontos para avançar. É agora! Gritou um deles, e o caos tomou conta. Clara, em um movimento instintivo, puxou Zeus e Nuvem para perto, enquanto o pai tentava proteger as garotas. O mundo inteiro parecia desmoronar ao seu redor. Em meio à confusão, um dos homens se voltou na direção de Clara. E a expressão em seu rosto fez seu sangue gelar. Era um ex-colega de sua irmã, A. Os olhos de Sofia se arregalaram. Não, não pode ser você. A voz dela ecoou, revelando um choque profundo que desferiu um golpe na estrutura já abalada de Clara. Seu coração acelerava, não pela situação de perigo, mas pela revelação que acabara de acontecer. No meio da confusão, aquele homem se virou para Clara, a expressão cheia de desprezo. Você ainda não sabe, né? Ele deu um passo à frente. Todo esse tempo, era você que eu queria. Você e seu legado. Nunca foi sobre os animais. Uma treva se espalhou em sua mente. O que ele estava dizendo? Clara sentiu as pernas fraquejarem. O que você quer dizer com isso? Seus pais não são quem você pensa que são. Eles estavam envolvidos em algo muito maior, algo que você não pode compreender. E agora é você que devem sacrificar. Clara encontrou a mão de Sofia, aperto firme, mas a verdade ameaçava afastar tudo que acreditava conhecer. O quê?
Sacrificar? Por quê? Porque, Clara, você é a chave. Não apenas para Zeus e Nuvem, para um poder que... Saída é a sua rendição. O chão parecia desmoronar sob seus pés. Clara olhou para o pai, depois para Zeus, e finalmente para a Nuvem. O real significado da proteção que buscava estava se desintegrando diante dela. E no testemunho daquela revelação chocante, o que ela pensou que sabia sobre si mesma e suas alianças estava prestes a ser redefinido na forma mais devastadora. Deixe-me em paz, gritou Clara, seu desespero ecoando no ar. Eu não sou sua chave. Eu sou apenas uma mulher tentando salvar o que restou da minha família. Mas a resposta dele era um sorriso cruel, cheio de satisfação. Você não sabe, Clara, mas esse laço com Zeus e Nuvem é mais forte do que você imagina. Você fará parte disso, quer queira ou não. Quando a van se aproximou ainda mais, os olhos de todos estavam fixos em Clara, como se esperassem que ela tomasse uma decisão crucial. Mas então, algo aconteceu. Zeus começou a relinchar desesperadamente, como se sentisse uma presença que Clara não podia identificar. Envolta em luz, como se estivesse emergindo de outro mundo. O que era aquilo? Clara piscou várias vezes, seu coração disparando. Quando a figura pousou suavemente no chão, ela ficou paralisada. Era Sofia, mas não a mesma Sofia. Seus olhos brilhavam com uma intensidade desconhecida e uma aura de poder emanava dela. Eu voltei, disse ela. E quando olhou para Ricardo, seu olhar era de raiva. Você não tem ideia do que está fazendo. Clara mal conseguia respirar. O que parte de sua irmã era aquela? O que estava acontecendo? O mundo ao redor parecia ter parado, e a revelação que se seguia poderia reinventar tudo. Você estava aprisionada, gritou Ricardo, não disfarçando sua fúria. Agora você terá que escolher. A tensão era palpável. Clara se sentia perdida, sem saber se a irmã diante dela era amiga ou inimiga. Um calor intenso começou a se espalhar pelo ar, e então uma onda de choque percorreu o espaço. Começo de algo muito maior. Ela não estava pronta, não dessa forma. E agora, em meio a tudo isso, a pergunta a assombrava. De quem realmente podia confiar? A escuridão parecia se aproximar, enquanto a luz de Sofia iluminava o caminho diante dela. Clara percebeu que cada escolha a levaria a uma verdade devastadora e que a partir daquele momento nada seria como antes. Clara estava paralisada, tentando entender o que ouvira. Sofia, sua irmã, estava viva? A dor da perda ainda a assolava, mas agora havia uma nova confusão. Ricardo, ao lado, olhava para tudo com um misto de raiva e incredulidade. Isso é uma piada? Ele exclamou. Mas Clara já não o escutava. Sua mente girava como um furacão. Era muito para processar. Os olhos de Sofia estavam cheios de preocupações. Clara, você não tem tempo. Em algum lugar, alguém está monitorando tudo. Ricardo não é o único que deseja Zeus e Nuvem. Eles têm um valor muito maior do que você imagina, e não só financeiro. As palavras dela pesavam como C. Grito de desespero subiu pela garganta de Clara, mas se transformou em uma pergunta urgente. Por que você não me disse antes? O que está em jogo aqui? Ricardo, percebendo a tensão, avançou um passo. Para de dramatizar, Sofia. Se você realmente estivesse aqui por Clara, teria revelado tudo antes. Agora, com essa história de monitores, apenas está tentando confundir a situação. A dúvida transbordou no ambiente. Clara sentia o chão se abrir sob seus pés. Ricardo, você não pode ter me usado apenas para chegar a eles. Você sabia de alguma coisa, não sabia? Você sempre quis controlar meu destino. Ele respondeu com um sorriso frio. Você não está mais na posição de fazer acusações, Clara. Você quis ser a salvadora. Agora veja o que trouxe para o seu mundo. Nesse instante, um eco distante interrompeu a conversa. O barulho de cascos apressados se aproximava. Clara virou a cabeça e seus olhos se arregalaram. Uma figura montada, coberta por um manto escuro, galopava em direção a eles. Imobilizado. O que é isso? Sussurrou Clara,
quase sem fôlego. No primeiro instante pensou em um inimigo, mas ao se aproximar, reconheceu o animal e a pessoa sobre ele. Era seu pai. Ele tinha desaparecido anos atrás, após a morte de Sofia. A confusão tomou conta dela novamente. Não era possível. Ele vinha em direção a todos, como se estivesse em uma missão. Clara, gritou ele, descendo do cavalo, com um movimento ágil. Eu precisava vir. Não sei por quanto tempo estarei seguro, mas você precisa saber a verdade. Pai? Seu coração disparou. Como você? O que está acontecendo? O ar ao redor estava carregado. A tensão era palpável. Sofia olhou para o pai, e um leve tremor passou por ela. Você também sabia, não sabia? Você sempre soube que eles estavam vivos. Silêncio, gritou Ricardo, desesperado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara sentia a pressão de um segredo prestes a explodir. O que você está escondendo? Clara perguntou. Encarando o pai, já sem saber em quem. Se transformou. Era como se uma sombra tivesse passado por seu rosto. Alguns anos atrás, houve um experimento. Como a vida e a morte, Zeus e Nuvem são mais do que você imagina. Eles são parte de um projeto que altera a essência da existência. Clara franziu a testa. Parte de quê? Como assim? As palavras contundentes o cortaram como uma faca. Clara podia sentir seu mundo desmoronando. Parte de algo que foi escondido por gerações. Eles representam um novo tipo de vida. Uma mistura de habilidades extraordinárias e potencial inexplorado. Então, tudo começou a fazer sentido e, ao mesmo tempo, não fazia sentido algum. O que eles eram, além de simples animais? Poderiam ser a chave para algo maior? Clara olhou para Zeus e Nuvem. A preocupação brotava como flores em uma tempestade. Havia mais nesse plano do que ela poderia imaginar. Algo que a conectava à sua própria história. Com um movimento rápido, Ricardo interveio. Esse é o problema. Não é, Clara. Eles estão atrás de você por causa de... Quer dizer, ela já não reconhecia os rostos ao seu redor. Ricardo sorriu satisfeito, como se tivesse todas as peças do quebra-cabeça em suas mãos. Você é parte de tudo isso, Clara. Sangue e segredos. Um legado que precisa ser protegido ou destruído. E eles sabem disso. Em um instante, o vento agitou as folhas ao redor, trazendo um eco distante de galopes ao fundo. Clara olhou novamente para Zeus. Os olhos daquele cavalo carregavam uma sabedoria que ela agora percebeu serem verdadeiros. E ao mesmo tempo, o peso dessa responsabilidade era insuportável. Seu pai, sua irmã, todos têm um papel nesse jogo. Você está prestes a descobrir o que realmente significa ser uma salvadora, mas também a que preço. Então, quando Clara estava prestes a responder, uma explosão repentina reverberou pelo ar. Uma luz intensa cortou a escuridão e fez todos se virarem. Os olhos arregalados com terror. Uma van preta apareceu, correndo em sua direção. Clara sentiu seu coração parar. A porta se abriu, Nuvem para perto, enquanto o pai tentava proteger as garotas. O mundo inteiro parecia desmoronar ao seu redor. Em meio à confusão, um dos homens se voltou na direção de Clara, e a expressão em seu rosto fez seu sangue gelar. Era o ex-colega de sua irmã, alguém que deveria estar morto. Eu não posso deixar você escapar dessa vez, ele rosnou. Então, em um momento que parecia eterno, os olhos de Sofia se arregalaram. Não, não pode ser você! A voz dela ecoou, revelando um choque profundo que desceria um golpe na estrutura já abalada de Clara. Seu coração acelerava, não pela situação de perigo, mas pela revelação que acabara de acontecer. No meio da confusão, aquele homem se virou para Clara, a expressão cheia de desprezo. Você ainda não sabe, né? Ele deu um passo à frente. Todo esse tempo era você que eu queria. Você e seu legado. Nunca foi sobre os animais. Uma treva se espalhou em sua mente. O que ele estava dizendo? Clara sentiu as pernas fraquejarem.
O que você quer dizer com Estavam envolvidos em algo muito maior, algo que você não pode compreender. E agora é você que devem sacrificar. Aterrorizada, Clara olhou para seu pai, um homem que sempre a protegeu, e então para Sofia, sua única conexão com o passado. Sacrificar? Por quê? Sua voz tremia. Porque, Clara, você é a chave. O que você possui, o que você carrega em seu sangue, vale muito mais do que você imagina. Eles estão vindo. Nesse momento, antes que pudesse entender, as sombras ao redor pareciam ganhar vida. Uma multidão de figuras encapuzadas emergiu da escuridão, como se estivessem esperando a deixa. O olhar de Clara se fixou em um deles e seu coração parou. Era uma versão mais velha de Sofia, um rosto que ela conhecia, mas diferente. E então tudo fez sentido. Você não pode me ter, gritou a nova Sofia, seus olhos relampejando com uma luz antiga. Eu não vou deixar você. A versão mais jovem de Sofia olhou incrédula, os olhos se enchendo de lágrimas. Mas eu sou você. Você é uma parte. Se desintegrar ao seu redor. O que estava acontecendo? O que tudo isso significava? No meio desse caos, percebeu que isso não era uma simples luta entre o bem e o mal. Era algo muito mais profundo. Se sua própria irmã estava dividida entre duas essências, qual era a verdade? Clara se viu diante de uma escolha impossível. Como poderia decidir? E com essa reviravolta, tudo o que ela acreditava sobre família e lealdade estava se desmanchando em suas mãos. A única pergunta na mente de Clara ecoou como um grito sem fim. Quem era realmente Sofia? E o que ela seria capaz de fazer para proteger seu legado? Clara estava paralisada, tentando entender o que ouvira. Sofia, sua irmã, estava viva. A dor da perda ainda a assolava, mas agora havia uma nova confusão. Ricardo, ao lado, olhava para tudo com um misto de raiva e incredulidade. Isso é uma piada, ele exclamou. Mas Clara já não o escutava. Sua mente girava como um furacão. Era muito para processar. Os olhos de Sofia estavam cheios de preocupação. Não é o único que deseja Zeus e nuvem. Eles têm um valor muito maior do que você imagina. E não só financeiro. As palavras dela pesavam como chumbo. O que poderiam significar? E se os animais estivessem realmente conectados a algo maior? Um grito de desespero subiu pela garganta de Clara, mas se transformou em uma pergunta urgente. Por que você não me disse antes? O que está em jogo aqui? Ricardo, percebendo a tensão, avançou um passo. Para de dramatizar, Sofia. Se você realmente estivesse aqui por Clara, teria revelado tudo antes. Agora, com essa história de monitores, apenas está tentando confundir a situação. A dúvida transbordou no ambiente. Clara sentia o chão se abrir sob seus pés. Ricardo, você não pode ter me usado apenas para chegar a eles. Você sabia de alguma coisa, não sabia? Você sempre quis controlar meu destino. Ele respondeu com um sorriso frio. Você não está mais na posição de fazer acusações, Clara. Você quis ser a salvadora. Agora veja o que trouxe para. Clara virou a cabeça e seus olhos se arregalaram. Uma figura montada, coberta por um manto escuro, galopava em direção a eles. A cena era surreal. Ela queria correr, proteger Zeus e Nuvem, mas suas pernas pareciam pesadas, como se o medo as tivesse imobilizado. O que é isso? Sussurrou Clara, quase sem fôlego. No primeiro instante, pensou em um inimigo, mas ao se aproximar, reconheceu o animal e a pessoa sobre ele. Era seu pai. Ele tinha desaparecido anos atrás, após a morte de Sofia. A confusão tomou conta dela novamente. Não era possível. Ele vinha em direção a todos, como se estivesse em uma missão. Clara! Gritou ele, descendo do cavalo com um movimento ágil. Eu precisava vir, não sei por quanto tempo estarei seguro, mas você precisa saber a verdade. Pai? Seu coração disparou.
Como você? O que está acontecendo? O ar ao redor estava carregado. A tensão era palpável. Sofia olhou para o pai, e um leve tremor passou por ela. Você também sabia, não sabia? Você sempre soube que... A pressão de um segredo prestes a explodir. O que você está escondendo? Clara perguntou, encarando o pai, já sem saber em quem confiar. O que você sabe sobre Zeus e Nuvem? Por que tantas pessoas estão atrás deles? A expressão de seu pai se transformou. Era como se uma sombra tivesse passado por seu rosto. Alguns anos atrás, houve um experimento. Com a vida e a morte. Zeus e Nuvem são mais do que você imagina. Eles são parte de um projeto que altera a essência da existência. Clara franziu a testa. Parte de quê? Como assim? As palavras contundentes o cortaram como uma faca. Clara podia sentir seu mundo desmoronando. Parte de algo que foi escondido por gerações. Eles representam um novo tipo de vida, uma mistura de habilidades extraordinárias e potencial inexplorado. Então tudo começou a fazer sentido, e ao mesmo tempo não fazia sentido algum. O que eles eram, além de simples animais, poderiam ser a chave para algo maior? Clara olhou para Zeus e Nuvem. A preocupação brotava conectava a sua própria história. Com um movimento rápido, Ricardo interveio. Esse é o problema, não é, Clara? Eles estão atrás de você por causa de sua ligação com eles. A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. Como assim? O que você quer dizer? Ela já não reconhecia os rostos ao seu redor. Ricardo sorriu, satisfeito, como se tivesse todas as peças do quebra-cabeça em suas mãos. Você é parte de tudo isso, Clara. Sangue e segredos. Um legado que precisa ser protegido ou destruído. E eles sabem disso. Em um instante, o vento agitou as folhas ao redor, trazendo um eco distante de galopes ao fundo. Clara olhou novamente para Zeus. Os olhos daquele cavalo carregavam uma sabedoria que ela agora percebeu serem verdadeiros. E, ao mesmo tempo, o peso dessa responsabilidade era insuportável. Seu pai, sua irmã, todos têm um papel nesse jogo. Você está prestes a descobrir o que realmente significa ser uma salvadora. Mas também a que preço. Então, quando Clara estava prestes a... Arregalados com terror. Uma van preta apareceu correndo em sua direção. Clara sentiu seu coração parar. A porta se abriu, revelando homens armados, prontos para avançar. É agora! Gritou um deles, e o caos tomou conta. Clara, em um movimento instintivo, puxou Zeus e Nuvem para perto, enquanto o pai tentava proteger as garotas. O mundo inteiro parecia desmoronar ao seu redor. Em meio à confusão, um dos homens se voltou na direção de Clara, e a expressão em seu rosto fez seu sangue gelar. Era um ex-colega de sua irmã, alguém que deveria estar morto. Eu não posso deixar você escapar dessa vez, ele rosnou. Então, em um momento que parecia eterno, os olhos de Sofia se arregalaram. Não, não pode ser você. A voz dela ecoou, revelando um choque profundo que desferiu um golpe na estrutura já abalada de Clara. Seu coração acelerava, não pela situação de perigo, mas pela revelação que acabara de acontecer. No meio da confusão, aquele homem se virou para Clara, a expressão cheia de desprezo. Queria você e seu legado. Nunca foi sobre os animais. Uma treva se espalhou em sua mente. O que ele estava dizendo? Clara sentiu as pernas fraquejarem. O que você quer dizer com isso? Seus pais não são quem você pensa que são. Eles estavam envolvidos em algo muito maior. Algo que você não pode compreender. E agora é você que deve sacrificar. Aterrorizada, Clara olhou para seu pai, um homem que sempre a protegeu. E então para Sofia, sua única conexão com o passado. Sacrificar? Por quê? Sua voz tremia. Porque, Clara, você é a chave. O que você possui, o que você carrega em seu sangue, vale muito mais do que você imagina. Eles estão vindo. Nesse momento, antes que pudesse entender, as sombras ao redor pareciam ganhar vida.
Uma multidão de figuras encapuzadas emergiu da escuridão, como se estivessem esperando a deixa. O olhar de Clara se fixou em um deles e seu coração parou. Era uma versão mais velha de Sofia. Um rosto que ela conhecia, mas diferente. E então tudo fez. Com uma luz antiga. Eu não vou deixar você. A versão mais jovem de Sofia olhou incrédula, os olhos se enchendo de lágrimas. Mas eu sou você. Você é uma parte de mim e eu tô aqui para te salvar. Clara sentiu o mundo se desintegrar ao seu redor. O que estava acontecendo? O que tudo isso significava? No meio desse caos, percebeu que isso não era uma simples luta entre o bem e o mal. Era algo muito mais profundo. Se sua própria irmã estava dividida entre duas essências, qual era a verdade? Clara se viu diante de uma escolha impossível. Como poderia decidir? E com essa reviravolta, tudo o que ela acreditava sobre família e lealdade estava se desmanchando em suas mãos. A única pergunta na mente de Clara ecoou como um grito sem fim. Quem era realmente Sofia? E o que ela seria capaz de fazer para proteger seu legado? Então, em um gesto desesperado, Clara gritou: "Parem! Não podemos fazer isso. Este não é o caminho." E quando as palavras dela atravessaram o caos, um silêncio suspenso tomou. Em volta de Zeus para a nuvem de seu pai às suas irmãs. Olhos a observando, esperando. Era hora de unir as peças do quebra-cabeça. Sofia, somos mais fortes juntas. Juntas podemos enfrentar o que vier. Clara disse com a maior força que conseguiu reunir. Uma onda de energia pareceu emanar de sua voz, e por um instante, as sombras hesitaram. A versão mais velha de Sofia a encarou, confusa e um tanto amolecida. Você realmente acredita que pode mudar o destino? Sim. A única coisa que podemos fazer é lutar. Não para sacrificar ninguém, mas para salvar todos nós, Clara exclamou. E nesse instante, uma luz brilhante surgiu do céu. Um feixe intenso iluminou todo o parque, refletindo esperança e força. Clara sentiu calor e coragem preencherem seu ser. Os olhos de Zeus brilharam com a mesma luz, enquanto nuvem relinchava ao seu lado, como se confirmando a união. As sombras recuaram por um momento, confusas. A nova Sofia olhou para Clara e, pela primeira vez, um sorriso genuíno surgiu em si. Pairava no ar. Clara sabia que, mesmo unidos, os desafios que estavam por vir eram incertos e poderosos. E enquanto essa nova determinação pulsava entre eles, o céu escureceu novamente. Mais seguras, mais sombras, mais inimigos se aproximavam. Clara sentiu um aperto no coração, mas agora ela tinha uma família ao seu lado. Estava pronta para lutar. O futuro era incerto, mas ela não estava sozinha. De repente, tudo pareceu explodir em uma luz ofuscante, levando tudo a um clima de tensão e expectativa. E com essa incerteza, a história de Clara e sua irmã apenas começava. Antes de você ir, faz um favor. Se inscreva imediatamente.